Abra sua Bíblia em Daniel 6, a partir do verso 1. Quero ler alguns versículos com você. Verso 1, 2 e 3. Estava orando a Deus, semana estava buscando o Senhor, uma direção, uma palavra. Hoje eu deveria ministrar em Nova Trento, hoje à noite. Uma igreja de um amigo lá em Nova Trento. O bispo me chamou na sexta-feira, perguntando se eu poderia ministrar hoje. Aí eu mudei a data de Nova Trento, vou aqui a 2 domingos. Mas eu estou a semana toda orando, pedindo a Deus uma direção, uma palavra para ministrar, o que ministrar. E eu estou com algo no meu coração já faz alguns dias, mas eu ainda não tinha direito o que falar ou como falar, o texto. E eu tenho uns rituais meio loucos assim, eu gosto de acordar no domingo de madrugada para orar e pedir a Deus uma direção na palavra. É algo meu. Não existe, acho que cada pastor ou cada ministro do evangelho tem as suas rotinas. O bispo Fernando, ele para sábado meio-dia e só sai do casulo dele no domingo pela manhã. Ou depois que Deus ministra a ele tudo que ele tem que ministrar. E eu particularmente gosto de acordar de madrugada, com a mente totalmente vazia, e ir para o meu cantinho sozinho. Vai eu e meu cachorro é meu parceiro, aleluia. E eu busco ao Senhor, oro ao Senhor, e o Senhor me deu uma palavra. O Senhor trouxe algo ao meu coração, e eu creio que essa palavra tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. E o meu termômetro para entender se a minha palavra tem a ver ou não com o tempo é o louvor. É coisa de crente doido, irmão, relaxa. E o louvor hoje teve muito a ver com a palavra. O louvor hoje teve muito a ver com aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Minha esposa, ela sempre ora por mim antes de eu estar subindo. E hoje, quando ela orou exatamente aquilo que estava no meu coração sobre a palavra. E eu comecei a entender que Deus tem algo poderoso sobre essa palavra. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a palavra pode te libertar, a palavra pode te curar, a palavra pode te transformar, a palavra de Deus, ela é tudo que você precisa. Então esteja atento para aquilo que Deus vai falar nesse lugar hoje. O tema da palavra é suportando as pressões. Eu quero ler o texto a partir do verso 1 que fala: Dário achou por bem nomear 120 governadores. Algumas versões falam sátrapas, mas eu não vou conseguir falar, entendeu? É um trava-língua, né? 120 governadores para governar todo o reino, e designou 3 supervisores sobre eles, e um dos quais era Daniel. Os governadores tinham que prestar conta a eles, para que o rei não sofresse dano algum. Verso 3, ora, Daniel se destacou, fale comigo, destacou, porque nele havia um espírito excelente, tanto entre os supervisores e quanto aos governadores, por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Quem era Daniel? Daniel era um jovem que foi levado como cativo pelo povo babilônico, por Nabucodonosor, 605 mais ou menos antes de Cristo, lá por 500 e alguma coisa, 537, 500 e alguma coisa, o livro de Daniel foi escrito. Os judeus não reconhecem Daniel como profeta, mas Jesus em Mateus 24:15 ele reconhece, ele fala segundo o profeta Daniel. Então Daniel foi um profeta no seu tempo. Daniel foi um jovem que ele profetizou dentro de um tempo de devastação e dor. Escute, para você jovem que está aqui hoje, que acha que de repente você ainda é muito jovem para viver ou para fazer algo poderoso a Deus, deixa eu te falar uma coisa, não existe tempo e idade, existe sim uma entrega. O que nós precisamos é ter uma entrega ao Senhor. O que nós precisamos é entender que Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e mediante a minha entrega ao Senhor, tudo muda na minha vida. Então jovem, se você tem um chamado, tem uma palavra, tem algo de Deus sobre a sua vida, desenvolva isso dentro de você, busque ao Senhor para crescer com isso, busque ao Senhor para viver algo poderoso de Deus. Esse jovem viveu, um jovem, ele foi usado poderosamente por Deus, por um tempo onde eles eram cativos, num lugar de dor, de angústia, mas ele trouxe vida àquele lugar. E lendo o texto, lendo a palavra, lendo todo o contexto que existe sobre a história de Daniel, Deus me trouxe alguns pontos de reflexão. E um deles, o primeiro deles é: Deus nos escolheu.
Eu até testemunhei quarta-feira aqui, quando o pastor Borba terminou a ministração, eu falei, chegou um dia, eu estava tão frustrado dentro de mim, há muitos anos atrás, que eu peguei o meu carro e eu fui lá onde que era o antigo CI, tem um pé de chorão, não sei se existe ainda, mas tinha um pé de chorão lá. E eu encostei meu carro embaixo daquele pé de árvore e comecei a chorar e dizer para Deus, Deus, eu não sou nada. O Senhor errou quando me chamou, eu falei para ele. Falei, Deus, o Senhor errou, a sua escolha por mim, a minha ordenação pastoral foi um erro. E eu comecei a questionar Deus, dizendo, Deus, não é para mim, esse negócio não é para mim, e não existia pecado. Era uma frustração tão grande que eu estava sentindo dentro de mim, sabe, era um engano que o diabo estava lançando sobre a minha mente e os meus olhos, que eu dizia, não é, eu estou errado. Do espírito, não é do nada, é do espírito. Meu cunhado me liga, irmão da minha esposa, lá de Canoinhas, sem me conhecer, sem saber o que eu estava passando. Ele liga o telefone e ele fala assim, ó, cara, Deus é um homem de Deus, aquele cara, meu cunhado é um homem de Deus. Ele falou assim, ó, cara, eu estava orando e Deus falou para mim, que foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te ordenou, então não duvide do que Ele está fazendo. Ah, meu irmão, não tem como não acreditar que é Deus. Uma pessoa que me conhece, mas não sabia nada do que eu estava passando. Então eu comecei a entender e compreender com esse tempo, com esse momento, que a escolha de Deus, nós somos escolhidos por Deus, nós somos separados por Ele. A palavra de Deus em Jeremias 1,5 fala, antes que te formasse no ventre da sua mãe te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Você não é qualquer coisa, você não é um acaso, você não é um erro. Ah, meu irmão, preste atenção nisso. Você não foi concebido por uma atuação normal da vida, não. Você é algo sonhado e desejado por Deus, acredite nisso. Tem algo poderoso a se realizar, ou vai se realizar, ou já aconteceu sobre a nossa vida. Eu sempre gosto de destacar isso. O meu nome é Everton. Prazer, para quem não conhece, né? A maioria conhece só o pastor Tom, mas o meu nome é Everton. E quando a minha mãe colocou esse nome em mim, talvez ela nem compreendesse o que significasse. Meu nome Everton significa guardador da lei. Desde quando eu nasci, tinha um propósito sobre a minha vida. Desde quando você nasceu, tem um propósito sobre a sua vida. Não, cara, tu não dá mais, o povo não. Desde quando você nasceu, tem um propósito sobre você. Agora sim. Irmão, declare, diga amém, dá glória, aleluia. Ligue na terra o que está sendo ligado nos céus. Nós precisamos compreender e acredite de verdade, não é as mentiras do diabo, são as verdades de Cristo que estão sobre você. Por isso, suporte as pressões da vida, do trabalho, da economia, da família, da empresa. Suporte as pressões da igreja, na igreja. Suporte. É fácil não, irmão, tem dia que é difícil. Tem dias que só há graça para nos fortalecer mesmo. Mas a Bíblia diz que a graça te basta. A Bíblia diz que a graça é suficiente para você. Então suporte as pressões. Ei, escute, você foi gerado nele, sonhado por ele, criado por ele, estabelecido nele. Meu irmão, a Bíblia diz que você é imagem e semelhança de Cristo. Cara, tu faz ideia do que é isso? Façamos nós a nossa imagem, a nossa semelhança. Não foi Deus ou Cristo ou o Espírito que criou, não. A Bíblia diz que eles se juntaram e falaram, façamos nós. Voltando a Daniel. Daniel era um jovem com um espírito excelente. Existia um brilho em Daniel. Existia algo diferente nele. Existia algo que chamava a atenção das pessoas. E chamou. O próprio rei pensou em estabelecê-lo acima de todos. Por quê? Porque nele existia um espírito excelente. Porque nele existia algo que dava destaque a ele. E a loucura do evangelho para mim é isso. Todo lugar que você entra, você é a luz naquele lugar. Todo lugar que você entra, você transforma o ambiente, porque dentro de você existe o Espírito excelente do Espírito Santo.
A Bíblia diz que a luz não pode coabitar com as trevas. Aonde nós entramos, o ambiente é iluminado, o ambiente é transformado. Amém? Precisamos compreender e entender isso. Não tem a ver com você, tem a ver com o que está em você. E é assim que funciona. E Daniel tinha isso. Daniel, ele carregava isso dentro dele. Daniel, ele tinha algo poderoso dentro dele, que era o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De verdade, quem aqui acredita que podemos ter mais de Deus? Levante a mão, de verdade. Quem acredita que nós podemos ter mais de Deus? Você crê nisso? Posso quebrar essa ideia? Posso ou não? Você não pode ter mais de Deus. Agora Deus pode ter tudo de você. Deixa eu explicar. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade, amém? A Bíblia diz que Jesus foi ao Pai e deixou-o. E Ele está onde? Ele está onde, igreja? Pode ter mais de Deus ou não? Não, porque tudo que você precisa está dentro de você, se chama Espírito Santo de Deus. Agora, Deus pode ter tudo meu e seu. É aqui a diferença. É essa a chave, é esse o pulo do gato. É entender que eu não busco a Deus para ter mais dele. Eu busco a Deus para me entregar mais a Ele. Para conhecer os meus erros, minhas falhas, meus limites. Para reconhecer os meus pecados. A Bíblia diz o quê? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E esse convencimento vem por quem? Pelo Espírito. Porque Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. E Daniel tinha esse Espírito dentro dele. Cara, e Daniel vivia num tempo onde não existia a palavra da manifestação do Espírito Santo. Mas ele tinha, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele sabia quem o havia criado. Ele reconhecia que Deus era o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele profetizou sobre um rei que viria sobre a terra. Meu Deus, eu nem comecei na palavra ainda. Tenho meia hora para pregar. Deus não era apenas um Deus. E Deus não erra nas suas escolhas. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando preparou esse dia para você. Deus não errou quando preparou essa palavra para nós. Mas tem algo que eu preciso compreender e entender aqui. Nesse contexto, nessa história, seguindo a história de Daniel. Daniel 6, verso 4, continuando. Coloca lá. Verso 4, Daniel 6, 4. Isso. Diante disso, os supervisores e os governadores procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era negligente nem corrupto. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, escute o que eu vou dizer. É na pressão que nós seremos provados. É na pressão, é no momento de pressão que vamos revelar de verdade o que está dentro de nós. É no momento da pressão que realmente as pessoas vão ver quem somos. Eu tenho algo comigo que eu carrego há muitos anos. As pessoas só acreditarão no evangelho que eu prego quando ele for visto de verdade em mim. Não adianta eu pregar a palavra e não viver o evangelho. Não adianta eu querer pregar a palavra e o meu casamento ser destruído. Não adianta eu quebrar a palavra e não ter uma casa estabelecida pelo reino de Deus. Não adianta eu quebrar a palavra e ser negligente nas minhas contas. Não adianta eu quebrar a palavra e ser negligente com a minha empresa. Como, pastor? Não adianta? Claro que adianta. Irmão, adianta. Beleza, as pessoas serão salvas. E você? Nós precisamos compreender que nós somos a exemplificação de Cristo na terra. E esse texto diz que esses homens tentaram achar em Daniel alguma culpa, algum erro, alguma falha, e não conseguiram encontrar. Ele não era corrupto, ele não era negligente, ele era fiel. A única forma deles criarem algo para questionar a própria
conduta, a integridade de Daniel era indo contra a própria lei que ele servia, o Deus que ele servia. Sabe, as pressões externas, muitas vezes de amigos, família, esposa, filhos, essas pressões elas vêm para tentar nos derrubar, sabe? Elas vêm para tentar nos provocar, tentar nos confrontar, tentar nos frustrar. E muitas vezes não vem de fora, vem de dentro. Muitas vezes não é o diabo. Esse dia eu estava brincando com um amigo, falei, cara, tem muita gente que não é do diabo, mas é usado pelo diabo. Deixa eu te explicar. Pedro revela quem é Cristo. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é isso? Jesus fala, nem foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Espírito. Meu Deus, Pedro sai inchadaço. 10 minutos depois, conjecturando a história, Jesus olha para Pedro e diz, você lê a Bíblia, igreja, para trás de mim. Pedro era do diabo, mas Pedro foi usado pelo diabo, sim ou não? Tem muitas pessoas que uma palavra, uma ação, uma situação, o bispo mesmo falou que quase entrou nos cabelos do cara por causa de bater no carro do cara, lembra disso? Você ouviu? Posso falar, né, cara? Ele falou, né? Então estou de boa. Irmão, não fica achando que você é puritano, que nunca vai... Não, irmão, tem dia que o capeta vem. Tem dia que só rodando um manto, irmão. Senão não tem jeito não. E eles tentaram achar em Daniel algo errado. Eles tentaram achar em Daniel algo que pudesse confrontá-lo dentro daquilo. Mas ele era um homem íntegro, reto diante de Deus. E as pessoas muitas vezes vão querer nos confrontar. Mas tu não serve a Deus? Tu não é evangélico? Às vezes estamos passando por dificuldades, necessidades, situações. Aqui, deixa eu abrir um parêntese para ficar muito bem claro. Cuidado com quem você está abrindo seu coração. Tem pessoas lá fora que só estão esperando uma brecha nossa para poder nos acusar perante o inimigo. E Daniel, cara, na história ele era um homem íntegro, um homem reto. Ninguém pode acusar nada dele. Ninguém pode falar nada dele. Porque nele existia um Espírito excelente. Eu volto a repetir, entenda, dentro de nós existe um Espírito poderoso de Deus, que se chama Espírito Santo de Deus. Daniel não negou a Deus, Daniel não negociou com Deus, Daniel não desistiu, Daniel permaneceu firme e suportou as pressões. Precisamos compreender isso, meu irmão, e suportar as pressões. Suportar aquilo que estamos passando, o momento que estamos vivendo, como nós vamos reagir, como nós estamos reagindo mediante as pressões, fala muito sobre nós. Existe uma grande tentação em fugir. A palavra de Deus em Provérbios diz que aquele que se isola busca o seu próprio interesse. Muitas das vezes nós tentamos fugir das situações para tentar resolvê-las. Eu estou vendo uma série chamada Suits, ou traduzido, na verdade não é traduzido, no Brasil se chama Homens Eternos. Quem já viu? Eu acho uma série muito inteligente, muito legal, cara. Só que interessante dessa série é que assim, eles tentam sempre resolver um problema, mas muitas vezes embasado em uma mentira. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não existe mentira no reino de Deus. João 8,44 diz que o pai da mentira é a única paternidade que Deus dá ao diabo, é a mentira. A verdade precisa prevalecer em todo tempo dentro das coisas relacionadas ao reino de Deus. Não tem nenhuma opção, não tem nenhuma forma de conseguirmos ter uma vida estabelecida em Deus com mentiras, com engano. Precisamos entender e ter uma vida reta e não nos esconder, resolver dentro de nós. Primeiramente, resolver dentro do meu coração. Muitas vezes queremos resolver fora e não resolvemos dentro. Cara, Daniel era um escravo, Daniel estava preso. Ele poderia se lamuriar, ele poderia reclamar, ele poderia blasfemar, ele poderia, Deus, tem uma palavra, uma promessa sobre a minha vida. Deus,
Talvez você não ore assim, mas eu oro às vezes, né? Deus, tu prometeu isso, prometeu aquilo outro, e até agora nada. Mas Daniel falou: Deus, estou aqui, e não vou te abandonar, não vou negociar princípios. Daniel não fugiu para resolver as situações, Daniel encarou o problema. Daniel não fugiu do rei, Daniel continuou presente ao rei. Daniel não fugiu da responsabilidade. Alguém já pensou assim, ou alguém já comentou com você: meu Deus, parece que depois que eu virei crente piorou tudo? Já passou por isso? Não? Foi só eu então. Aqui é tudo evangélico aqui então. Só eu passei por isso. Parece que depois que tu alinha a tua vida com Deus, parece que desanda o leite todo. Minha mãe diz que leite, quando tu para de olhar, ele ferve. Ô, bicho danado aquele negócio, viu não? Tu põe leite para ferver, tu virou e saiu. Parece que depois que você começa a servir a Deus, parece que as coisas... Não, meu irmão, sabe o que está acontecendo? Deus está alinhando tudo. Deus está colocando todas as verdades no trilho. Deus está colocando todas as coisas certas. Aquilo que não é bom para Ele, Ele está tirando, Ele está deixando de lá. Ele não está te expondo, Ele está expondo o erro para você mudar, para você transformar. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está alinhando todas as coisas. Onde mentia, não mente mais. Onde rouba, não rouba mais. Onde enganava, não enganava mais. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, quando nós estamos em Deus e as coisas estão se aparecendo, escute, não é Deus querendo te frustrar ou te envergonhar. Não, é Deus dizendo para você: alinha, ajusta, perdoa, conserta, não deixa passar, resolve, não se esconde. É isso. E Daniel, ele permaneceu firme no reino, em Deus. Olha o verso 10, coloca para nós lá, por favor. Quando Daniel soube, eu preciso me convencer, tá? Cego, né? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado ou assinado, algumas versões, foi para casa, para o seu quarto chorar, amargurado. Foi isso ou não? Foi ou não? Não. No andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Meu irmão, quando nós entendermos o real sentido da gratidão, nossa vida muda. Daniel sendo acusado de algo injustamente, Daniel sendo exposto injustamente, as pessoas talvez começaram a olhar para ele de uma forma: cara, é tão ruim emagrecer, a calça fica caindo, que chato. As pessoas ficavam olhando para ele de uma forma diferente. Usando 48 agora, que chato isso. As pessoas ficavam olhando para ele de uma forma julgadora. Mas Daniel, ele foi se esconder? Não, ele fala: eu vou àquele que pode responder a minha oração. Eu vou orar. Aí você fala para ele: não, pastor, eu já orei uma vez. Pastor, eu já orei uma semana. E Deus não me respondeu. Fechou, continua orando mais uma. Pastor, mas eu vou no monte e Deus não fez nada. Continua indo. Pastor, eu fui no pastor e não me revelou. Não vai mais. Porque tem uns pastores que são meio cartomante, né, cara? Tu vai lá para orar, o pastor, é que te digo, Não sei se é Deus, se é o inimigo, não sei. Deixa para lá. Meu irmão, continua orando. A Bíblia diz que Daniel, ele continua a fazer o que ele fazia todo o dia. Não era de vez em quando. Ele fazia todo dia a mesma coisa. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele clamava ao Senhor 3 vezes ao dia. 9 da manhã, 3 da tarde e 6 da tarde. Ele orava todo dia pelo Senhor, buscando ao Senhor. E talvez ele não orava: Senhor, olha como eu estou sendo injustiçado. Não, a Bíblia diz que ele orava. Deixa eu ler só o finalzinho do texto. Olha só: agradecendo ao seu Deus.
pressão vai suportar de verdade quem nós cremos. A pressão vai mostrar de verdade a quem temos servido. É a pressão. Escute o que eu vou te dizer. Não existe absolutamente nada que não possa ser resolvido na oração. Nada. Não existe nada, meu irmão, que não possa ser vencido através da oração. Daniel não se apavorou. Daniel não negou a Deus. Daniel não desistiu. Daniel, ele não murmurou. Em tempos difíceis, escuta o que eu vou te dizer. Em tempos difíceis, não tome decisões precipitadas. Em tempos difíceis, faça o que Daniel fez, ore. Está difícil na tua casa com o teu marido? Continua orando, minha irmã. Porque um dia o Senhor vai entrar no coração desse turrão aí e vai transformar a história dele. Está difícil na sua casa, meu irmão? Continue orando. Porque um dia o Espírito vai tomar a sua esposa de uma forma que vai ser transformador na história dela. Está difícil com os seus filhos, meu irmão? Continue orando. Porque um dia Deus vai fazer algo que você não vai nem perceber e vai ser algo sobrenatural sobre a sua casa. Continue orando. A oração te alimenta, a oração te fortalece. Filipenses 4,6 disse: levai tudo em oração e súplica com ações de graça. Continue orando. Quer vencer as pressões? Continue orando. Pastor, mas parece que está cada vez mais difícil. Continue orando. Na vida existem sempre 3 opiniões: a minha, a sua e o que a Bíblia diz. Você vai ficar com o quê? Com o quê, igreja? Com a Bíblia, meu irmão. A Bíblia não erra, a Bíblia não mente, a Bíblia não engana. A Bíblia define o tempo, a Bíblia define a hora. A Bíblia mostra o que tem que ser mostrado, a Bíblia revela o que precisa ser revelado. A palavra de Deus é justa e eficaz, mais penetrante que uma espada. Meu irmão, a Bíblia, quando ela entra dentro de nós, quando ela entra na nossa mente, quando ela entra no nosso coração, ela transforma tudo. Quando o Espírito de Deus traz a rema sobre os seus olhos, numa leitura bíblica, a tua vida é transformada totalmente. Você fala assim: uau, o que é isso? Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder de Jesus. E Daniel tinha essa compreensão. Daniel tinha esse entendimento. Porque Daniel sabia que Deus era poderoso. Ele sabia que Deus, o Deus dele, o Deus a qual ele servia, o Deus a qual ele foi instruído, poderia mudar toda uma história, toda uma situação. Pastor, mas a pressão era tanta, a dificuldade era tanta, o lugar estava tão difícil que não dava para ver nada. E quantas vezes nós passamos por situações complicadas, difíceis, que aos nossos olhos físicos nada conseguia se resolver, e de repente, o de repente de Deus, o pastor Tiago do Teams fala que leva muito tempo para que o de repente de Deus aconteça. O de repente de Deus vai acontecer sobre a tua história. Creia nisso, acredite nisso, o de repente de Deus vai vir sobre você. Porque Deus ainda é poderoso para curar, para transformar, para libertar, para restaurar. Deus ainda é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Ele ainda é, meu irmão. Ele ainda é o Deus, Ele ainda é o grande, eu sou, Ele é. Eu lendo a palavra de manhã, Deus me lembrou de um texto. Josué, abre para mim lá, Josué 10, verso 12, você tem a Bíblia, abre aí. Uma passagem conhecidíssima. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Josué 10, verso 12, diz assim, presta atenção. Num dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se de todos os seus inimigos. Isso está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro, por quanto tempo? Por quanto tempo, igreja? Por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu o pedido do homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta, seja sincero comigo, de verdade, de todo o teu coração. É fácil acreditar nisso ou não? Que o sol parou? É fácil ou não?
Vamos falar o seguinte, humanamente falando, isso é possível ou não? Não tem como. Quer dizer, hoje em dia, ontem eu estava vendo um negócio, eu falei para um amigo meu, mas eles destruíram isso aí no filme que eu vi. Óbvio que não, né? Hoje em dia o tempo para no filme, já viu? Mas é impossível acontecer isso aqui. Mas aí deixa eu viajar contigo, olha só, deixa eu ler um negócio para você. O Dr. Harold Hill, na década de 60, um astrônomo da NASA, e mais alguns cientistas descobriram que faltam 8 horas na distribuição dos dias do último milênio. Irmão, eu tinha isso aqui guardado e eu fui pesquisar de novo, passando uma viagem minha. Está lá, dá um Google que você vai ver. Esse cara e mais outros cientistas descobriram, fazendo uma análise de todas as horas e dias da história, que faltam 8 horas na história. Tu não entendeu, cara? Deus parou o sol. Comprovado cientificamente que Deus parou o sol. Meu irmão, se Deus parou o sol, tu acha que Ele não vai agir a teu favor? Se Deus parou o sol, tu acha que Deus não vai te sustentar nas pressões? Meu irmão. Então nós não conseguimos compreender quem é o nosso Deus. Porque Ele é um Deus que para o sol. Ele é um Deus que sonda e conhece o meu e o teu coração. E na história de Daniel, o rei simbolizava Deus. Na história de Daniel, aqueles caras que estavam tentando destruir ele, simbolizavam o inimigo. Olha que doideira, cara. Esse rei Dário, dentro do entendimento, de uma compreensão, ele simbolizava Deus, ele era Deus. Aí tu fica pensando o seguinte, mas esse homem, esse rei, ele lançou Daniel na cova dos leões. Pois é. Deixa eu te falar uma coisa, Deus muitas vezes vai permitir provas na sua vida, sim. Deus vai permitir situações que aconteçam em nossas vidas, sim. Mas deixa eu falar uma coisa, Ele nunca vai te abandonar, porque esse rei esteve com Daniel até o fim. Cara, é muito louco. Daniel, Deus mandando o rei Dário dando o decreto, leva ele para a cova, e o rei dizia assim, não, mas Deus vai te livrar até o final desse dia. O cara mandando tudo de ferrar e dizendo, mas vai dar tudo certo. Cara, que doideira é essa, velho? E muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis na vida, e nós estamos orando, jejuando, buscando o Senhor com o coração puro, e parece que nada muda. Parece que o momento está difícil, parece que o céu está travado, sabe? Parece que não está subindo as orações. Não, mas é Deus dizendo, eu estou contigo, calma, segura, estamos juntos, vai rolar, vai dar certo. Tu não está vendo o que eu estou vendo. Tu não está enxergando o que eu estou enxergando. Vou usar o palavreado itajaiense, tu é tanso, eu não. Jesus dizendo para ele, ei, estamos juntos, relaxa. Meu irmão, a nossa compreensão humana é insignificante perto do poder de Deus. O que os nossos olhos veem não é nada perto do Criador. Ele ainda é o grande eu sou, Ele ainda é o grande Deus. Então suporte as pressões. Tiago 1, 2 e 3 fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. O diabo tenta, mas Deus prova. O diabo é o biotentador, mas Deus é o Deus que prova para aprovar. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Meu irmão, eu disse isso há muito tempo e vou te repetir. O deserto é um tempo de Deus para o crente. Misericórdia, pastor. Quanto tempo Deus ficou no deserto? Jesus. Quanto, igreja? Você precisa ler a Bíblia mais, hein? Quanto tempo o povo ficou no deserto? Tá, você que decide ficar 40 dias ou 40 anos. Ou você fica reclamando ou você adora a Deus. A decisão é sua. Amém? A decisão é minha.
Se eu vou permanecer reclamando, murmurando. E detalhe, no deserto Deus dava tudo, Renan. Tudo. Deus deu água, tirou a água da rocha. Ô povo miserável. Deus deu flango, cordonizes, Deus deu flango. Flango que ia lá para a Ásia, Deus mandou para eles. Exportação. Deus deu uma sombra para andar todo dia. Cara, se você creu que o sol parou, crê que tinha uma nuvem cuidando deles é mole. É ou não é? Deus botava colunas de fogo ao redor do acampamento à noite para aquecer, porque o deserto é frio. Deus dava um maná diário, todo dia. Cara, vinha uma rosquinha. Quem já comeu aquela rosca com banana, de polvilho com banana, sabe? E é bom aquele negócio, cafezinho com leite, hein? Eita glória. Eita Senhor, revela Senhor. Deus dava uma rosca todo dia. E cara, os caras eram tão vadios que era só ir lá e pegar. Não precisava fazer nada. Meu Deus, mas como era bom no Egito. Nós comíamos pepinos. Mentira! Passava necessidade, era escravo, estava preso. Não tinha vida. Estávamos no mundo cheio de pecados, cheio de erros, cheio de falhas. Zombando de Deus, inimigos de Deus, conforme a palavra de Deus diz. E ficamos reclamando porque estamos passando por uma situação. Eu estou em Deus, então suporte. Resista. Seja forte e corajoso. É isso que a Bíblia me ensina. E Daniel permaneceu firme. Imagina Daniel sendo injustiçado. Viaja comigo e sendo levado para dentro de uma cova. Estava sendo entregue aos leões, sem culpa, sem falar um ai, calado, sendo injusto. Dá um medo quando a igreja fica quieta. Você não faz ideia, para quem prega dá um medo. E ele estava sendo direcionado para aquela cova. Imagina ele entrando na cova, vendo os leões. Certo, ele já entrou. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Estava ele lá, né? E a Bíblia diz que ele é lançado à cova. E quando ele é lançado à cova, aqui tem algo que... Quem já viu National Geographic? Olha o meu inglês como é lindo, tá vendo? Quem já viu National Geographic? Deixa eu... O leão ataca pelas patas ou pela boca primeiro? Pelas patas. Ele corre, pula, prende, abate o animal e daí sim ele vai morder e tá. Os leões foram amarrados à boca. Então significa que, se foi amarrado, pastor, mas é espiritual. Então viaja comigo nessa loucura também. Se o leão amarrou a boca, se Deus amarrou a boca dos leões, os anjos amarraram, as patas estavam livres. Poderiam não ter destruído Daniel com uma patada só. Aqui que tem a chave de algo que eu ouvi uma vez e guardei no meu coração até hoje. Sabe por que Daniel não foi atacado pelo leão? Não foi simplesmente porque Deus amarrou a boca, porque Daniel não pecava, não cheirava mais a pecado. Não existia mais erro em Daniel, mais falha em Daniel, mais pecado não existia. Daniel era um homem íntegro diante de Deus, puro diante do Senhor. Até os leões entenderam quem era Daniel. Daniel era um homem limpo perante a presença, não tinha cheiro mais. A Bíblia diz que nós temos o bom cheiro de Cristo. Daniel, ele cheirava flores. Daniel era um homem puro. Daniel era um homem transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Daniel era um homem lavado e remido literalmente pelo sangue do Cordeiro. Os leões, quando olharam para Daniel, viaja comigo nessa loucura, se prostrar. Tem um desenho que muitos anos que roda na internet, você já viu?
Daniel em pé e os leões ao redor dele. Já viu esse desenho, não? Quem já viu? Oh, só os velhos que viram esse negócio mesmo, né, cara? Meu Deus, igreja. Aí você acaba comigo, só porque eu fiz 50 anos, estou bem, aleluia. Mas tem uma foto que Daniel está em pé e os leões estão ao redor dele. Meu irmão, a Bíblia diz que o inimigo é como um leão rugindo, tentando nos tragar ao derredor. Meu irmão, se você está com o sangue de Jesus sobre você, nada vai tocar. Por isso, suporte as pressões. Suporte o momento que você está passando. Suporte as situações que você está passando. Ei, Deus não livrou Paulo e Silas da prisão. Livrou ou não? Não. Deus não livrou João Batista de ser decapitado. Deus não livrou Paulo de ser decapitado. Paulo, o cara que escreveu 70% do Novo Testamento, Paulo, foi decapitado. Pregando o Evangelho durante 30 anos. O cara que mandou matar ele estava com dó de fazer o que tinha que fazer. Mas mesmo assim, Paulo foi decapitado. Deus não permitiu. Deus permitiu que Elias fosse atacado por uma mulher, Jezebel. Ameaças dessa mulher trouxe depressão ao coração de Elias. Deus permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu que Cedraque, Mesaque e Abdenego fosse lançado dentro de uma fornalha. Mas sabe o que a Bíblia diz? Quando o rei Nabucodonosor olhou para a fornalha, ele viu um quarto homem com eles. Sabe o que eu estou te dizendo hoje? Quando o inimigo olhar para você, ele vai ver o Santo dos Santos com você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso está com você. Então suporte as pressões. Todos eles passaram por um tempo. Todos eles passaram por um momento. Escute. A mudança na vida das pessoas que estão à sua volta só vai acontecer quando elas perceberem que você está transformado pelo poder do Espírito Santo. Às vezes queremos que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas, mas nós não estamos tendo atitudes de transformação. Sabe o que a pressão faz? Te leva a um lugar especial em Deus. Sabe o que a pressão faz? Te leva a um lugar guardado em Deus. Escute, olha só. Para a gente encerrar, tenho 3 minutos. Daniel 6, 25, 26, 27, 28. Abra para mim, põe lá para nós. Hoje deixei fácil, tudo no mesmo livro, né? Daniel 6, 25 fala assim, ó. Então, o rei Dário escreveu aos homens de todos os povos, nações e línguas, de toda a terra, paz e prosperidade. Escute. Faço um decreto para que em todos os domínios do império dos homens temam e reconheçam o Deus de... O Deus de quem? O Deus de Daniel. Pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Cara, olha isso, cara. 27. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 28. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. Sabe o que o texto está dizendo? Suporte a pressão. Deus vai te levar em lugares poderosos. Suporte as pressões. Deus vai me colocar num lugar especial. Suporte as pressões, Alex. Tu vai casar com uma mulher linda e abençoada em nome de Jesus. Ah, não, Deus já fez, né? Já vai casar. Mas suportou a pressão. Foi fácil, Alex? Passar por esse deserto que foi passado? Não foi. Foi fácil para São Paulo sozinho? Trabalhar de Uber no meio que ninguém conhecia. E hoje viver o que Deus está vivendo? O que você está vivendo em Deus? Suporte a pressão, meu irmão. Suporte a pressão, dói. Tem dias que dói, cara. Tem dias que dói. Tem dias que
Ó, irmão, tem dia que dá vontade de... A gente não pode falar palavrão, né? Filho de Jezebel. Mas a Bíblia diz: resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Insista, persista, continue caminhando. Você sabe o que significa o nome Daniel? Porque nós, olhando para a história de Daniel, a gente acha que Daniel foi injustiçado. Foi ou não? Foi ou não? Foi, claro que foi, óbvio que foi. Passar pelo que ele passou, seu nome íntegro, reto diante de Deus. Você sabe o que significa o nome Daniel? Deus é meu juiz. Pare, e nesse momento de pressão, querer se justificar. Está na hora de se calar, talvez. Está na hora de ficar quieto. Está na hora de só ouvir o Senhor. Quanto mais você fala, menos você ouve a Deus. Quanto mais você reclama, menos você consegue compreender e entender o caminho. Agora se cale, levante os teus olhos para o alto, e de lá virá o teu socorro.